Tá, mas você já se perguntou, e se os vikings tivessem colonizado a América muito antes de Cristóvão Colombo? Pois é, essa história poderia ter sido bem diferente. Imagina só, guerreiros nórdicos com seus escudos, machados e embarcações, não apenas chegando às terras do continente americano, mas decidindo ficar, construindo cidades, dominando rios, desbravando florestas e criando um império que poderia ter se estendido por todo o continente americano, do Canadá até a América do Sul. Parece roteiro de filme, né? Mas segura aí, porque isso não está tão distante da realidade quanto você imagina. Antes de mergulharmos no mundo da imaginação, é importante entender o que de fato aconteceu. Por volta do ano de 985 d.C., um explorador chamado Erik o Vermelho foi banido da Islândia. Motivo? Um pequeno detalhe. Ele não deixou, se é que vocês me entendem, o homem cumprir todos os seus dias na Terra. E como um bom viking, ele não ficou lamentando. Pegou seu navio e zarpou rumo ao desconhecido. Foi assim que Erik fundou os primeiros assentamentos na gelada Groenlândia. Ali, seu filho Leif Erikson cresceu ouvindo histórias sobre terras ainda mais misteriosas e distantes, localizadas bem além do horizonte a oeste. E como a curiosidade corre no sangue dos vikings, em 1000 d.C., Leif decidiu fazer aquilo que todo bom nórdico fazia: navegar até onde ninguém mais havia ido. E conseguiu. Chegou a uma terra que descreveu como fértil, cheia de florestas, rios, muitos peixes e, pasme, até uvas selvagens. Algo quase impossível de se imaginar na gelada Escandinávia. Por isso, batizaram o lugar de Vinland, a terra das vinhas. E olha, isso não é conto de mitologia, nem história de taverna, é fato. Escavações feitas em um lugar onde eu não consigo descrever o nome, no extremo norte do que hoje é o Canadá, encontraram vestígios reais, casas, oficinas de ferro, fornos e até pequenos estaleiros. Provas sólidas de que os vikings realmente chegaram à América cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Mas por que eles não ficaram? Bom, existiram diversos motivos, mas primeiro, vamos começar com os conflitos constantes com os povos indígenas, que por eles era chamado de um nome também muito complicado, vou deixar aqui no vídeo. Depois, o clima desafiador, que era muito diferente da Islândia e até da Groenlândia. E claro, o maior problema de todos, a logística. Manter suprimentos, enviar reforços e atravessar milhares de quilômetros de oceano não era nada fácil. E assim, a história seguiu seu rumo. A colonização viking na América durou pouco, e séculos depois, Colombo faria sua famosa viagem, que mudaria todo o mundo. Tá, mas e se eles, ao invés de saírem, tiverem ficado? E se os vikings tivessem colonizado de verdade? Vamos imaginar? E se ao invés de recuarem, os vikings decidissem lutar, se adaptar e permanecer? Eles constroem vilas, fortes e portos ao longo da costa do Atlântico Norte, e aos poucos aprendem com os povos nativos técnicas de agricultura, caça e sobrevivência no Novo Mundo. A mistura de conhecimento cria um povo ainda mais resiliente. E aqui entra uma coisa que eu sempre imaginei. Se eles tivessem ficado, não teriam parado no Canadá. Eles teriam descido, sim, expandido, de forma lenta, mas determinada, até a América do Sul. Mas como que isso poderia ter acontecido? Primeiro, porque era o que eles faziam. Os vikings eram exploradores natos, navegando desde as gélidas águas da Groenlândia até o mar Mediterrâneo e até mesmo a Ásia Central. Eles dominavam como poucos a navegação por rios. E adivinha, a América é um continente cheio de rios navegáveis. O rio São Lourenço poderia ser uma porta de entrada rumo ao interior da América do Norte. De lá, eles poderiam seguir descendo pelos Grandes Lagos, cruzando territórios até alcançar o Mississippi, um verdadeiro corredor natural que leva quase até o Golfo do México. E por que parar ali? A cultura viking não era sobre ficar parado. Eles teriam explorado o Caribe, dominado ilhas, aprendido a navegar pelos ventos tropicais. Em seguida, entrariam na América do Sul pela Amazônia, navegando pelo rio Amazonas ou costeando até alcançar o que hoje é o Brasil, Venezuela, Colômbia e continuariam descendo. O clima? Desafiador, sim, mas não impossível. Afinal, eles já haviam se adaptado no gelo da Noruega e ao calor do Mediterrâneo. Com o tempo, surgiria um império único,
uma civilização misturada entre guerreiros nórdicos e povos indígenas, combinando arquitetura, religião, agricultura e táticas de guerra. Imagine só, construções de pedra e madeira, misturando Lanhouses vikings com técnicas indígenas. Guerreiros vestindo peles, mas com penas, carregando os machados ao lado de arcos e lanças feitos da floresta. Um idioma que mistura nórdico antigo com língua ameríndias. Politicamente, ao invés de reinos centralizados como na Europa, esse povo manteria um sistema de Ting, como espécie de assembleia democrática. No lugar de reis, talvez chefes de clãs, escolhidos pela bravura e sabedoria, governariam aldeias e cidades-estados. Economicamente, comércio intenso, tanto marítimo quanto fluvial. Troca de metais, especiarias, madeira, peles e até tecnologias. Talvez eles fossem os primeiros a conectar as Américas do Norte, Central e do Sul por rotas comerciais, antes mesmo dos europeus renascentistas sonharem com isso. E olha, essa é só a ponta do iceberg. Estamos apenas no começo dessa viagem. A pergunta que fica é: se os vikings tivessem dominado as Américas, o que teria acontecido quando os europeus, portugueses, espanhóis, ingleses, chegassem no século XV? Aliás, se você curte esse tipo de viagem no tempo cheio de história, imaginação e curiosidades, já aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim você me ajuda a continuar trazendo esses conteúdos e não perder os próximos vídeos. Bora continuar? Agora vamos imaginar. Se quando os europeus chegassem aqui e encontrassem uma civilização forte, próspera, unida e muito bem estruturada. Nada de povos isolados ou terras com muitas aspas fáceis. Eles dariam de cara com o Império Viking americano, com cidades fortificadas, portos cheios de navios de guerra e comércio, estradas fluviais interligando todo o continente, do Canadá até o sul da América. E os europeus teriam pensado 2, 3, até 4 vezes antes de tentar conquistar qualquer coisa. As guerras, se acontecessem, seriam brutais, longas e talvez sem vencedores. Talvez, no lugar da colonização, surgissem acordos comerciais, tratados diplomáticos e até alianças militares. E como que seria a economia deste lugar? Imagina um sistema econômico moldado tanto pela mentalidade viking de comércio, exploração e metalurgia, quanto pela sabedoria dos povos nativos sobre agricultura, ervas, caça e sustentabilidade. Uma economia altamente fluvial e marítima. Portos conectando o Atlântico, o Caribe e até o Pacífico, através de rios navegáveis como Mississippi, Amazônias, Orinoco, São Lourenço e muitos outros. Grandes rotas comerciais internas ligando o extremo norte da América ao sul. Transporte de metais, madeiras, especiarias, couro, peixe seco, grãos, frutas, tabaco e até minérios preciosos. Talvez uma moeda própria, talvez uma moeda forjada em prata ou ouro, herdando o costume viking de metais valiosos, mas com valorização de produtos naturais, como conchas, pedras ou até sistemas de escambo controlado, típico de alguns povos indígenas. Sistemas cooperativos e de guildas, grupos de artesãos, navegadores, comerciantes e agricultores organizados em guildas, protegidos pelo governo, mas autônomos, regulando o produto e comércio. Exploração sustentável, a mentalidade indígena de respeito aos ciclos naturais aliada ao espírito empreendedor viking, um desenvolvimento tecnológico que equilibra progresso com preservação dos recursos. E claro, seria uma potência naval. Dominaria não só os mares das Américas, mas teria influência no Atlântico, talvez rivalizando cedo com potências como Inglaterra, Espanha e Portugal. E a política? Diferente dos impérios europeus centralizados, essa civilização misturaria conceitos vikings e indígenas. Um sistema descentralizado, nada de reis absolutos. Seguiria o modelo do Ting, as assembleias vikings onde decisões eram tomadas coletivamente, combinadas com conselhos tribais dos povos indígenas. Chefes de clãs ou líderes de cidades e estados, eles seriam eleitos por bravura, sabedoria, capacidade de negociação e serviço prestado à comunidade, não apenas por herança. Confederação de territórios, uma rede de cidades e regiões autônomas, mas que se uniriam em tempos de guerra para decisões econômicas e defesa comum. Leis mistas, o famoso Código de Honra Viking, onde juramentos valem mais que contratos misturados com as leis orais e tradicionais dos povos nativos. Uma diplomacia ativa. Com o tempo, esse império não só negociaria com europeus,
mas também influenciariam rotas comerciais até a África, Europa e quem sabe até a Ásia. E hoje, seria uma potência global. Um bloco econômico independente, talvez mais avançado em navegação, engenharia sustentável e equilíbrio ecológico de qualquer outro lugar do mundo. Cidades vibrantes, onde a arquitetura de madeira e pedra se mistura com tecnologias avançadas. Festivais que celebram os deuses nórdicos ao lado dos espíritos da floresta, um povo guerreiro, mas profundamente conectado à coletividade e à natureza. E o mundo seria completamente diferente. Talvez, quem sabe os vikings americanos é que teriam cruzado o oceano e colonizado parte da Europa. Tudo isso só porque há mais de 1000 anos, alguns vikings decidiram não voltar mais para casa. E aí, você já tinha imaginado um mundo assim? Comenta aqui o que você acha que teria acontecido e claro, se curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal para mais viagens como essa. Nos vemos no próximo vídeo, valeu!